Que bom. Tu fala de onde, Carla? Então, eu estou falando com você de Lusiânia, Goiás, mas na Luziane. verdade a empresa minha área de trabalho é em Brasília, né, Distrito Federal. Então tu vai e volta todos os dias? Todos os dias. Quantos quilômetros, mais ou menos? 78, mais ou menos. Caramba. E tu trabalha com o que, Carla? Então, eu sou da área de recursos humanos, né? Atuo na área de recursos humanos já fazem mais ou menos uns 10 anos. Iniciei lá atrás como analista e hoje eu sou gerente de gente e cultura numa empresa de arquitetura e urbanismo que trabalha com expansão de grandes marcas. E como é que tu me conheceu? Tu me conheceu através de link patrocinado? Tu já acompanhava? Alguém que te indicou? Então, eu conheci você através do Instagram, né? Eu estava procurando uma especialização, na verdade, inicialmente, uma capacitação em DISC, porque a empresa chegou no momento de tentar entender o comportamento das pessoas para fazer com que elas se tornassem mais engajadas. E daí eu comecei a procurar, né? E aí eu encontrei você no Instagram, comecei a te seguir, vi assistir o material, comecei a ler. Dicas que você colocava lá na sua página e eu me identifiquei. Tipo assim, fez muito sentido para mim a maneira com que você tratava do assunto e aí você ofereceu um estudo gratuito Formação e gratuita, né? aí, isso, na formação. E aí lá na formação gratuita eu te conheci de verdade e agora, né, tô com você aí e O Disc super Advance. gosto. Sim. Então, na realidade, tu já conhecia o método DISC, né? Tu já tinha uma noção sobre a metodologia, né? Na verdade, assim, em uma organização que eu trabalhei, eu ia atuar com um CEO e para poder preencher esse cargo, o requisito era o cruzamento do meu perfil comportamental com o desse gestor. E aí eu fui, aplicaram em mim, eu conheci aplicando em mim, mas eu não tinha muita noção do que eles sondavam, do que era possível tirar da ferramenta ali por trás dos bastidores. O que ele extraía, né, na realidade. Exatamente, eu não tinha noção. E então, meu primeiro contato com a DISC foi como cliente, né, vamos dizer assim. E aí, depois que eu fui entender por que que ele pedia aquilo, eu fiquei extremamente curiosa. Eu falei assim, gente, que tipo de informação esse negócio traz, né? Diante de tantos candidatos, assim, que eu até achava que eram muito melhores do que eu. Por que que eu fui escolhida? O que que tinha lá que esse cara encontrou, né? E aí, Que tu mais não tarde, conhece, que tu mesmo não sabe, né? exatamente, foi exatamente isso. Então, assim, eu fui pontuada em algumas questões que eu não fazia ideia. Assim, eu precisei ouvir para eu tomar consciência de competências que eu tinha que até então eu não sabia. Isso acontece muito. A gente fala muito sobre isso em algumas lives, algumas mentorias 959, que eu falo justamente sobre a janela de Johari. Tem comportamentos que a gente tem, né, no nosso dia a dia que a gente não percebe e as pessoas ao nosso redor percebem. E a gente às vezes nem imagina. Eu sou assim, e tanto para positividade como para algo negativo. Da mesma forma que tem comportamentos, ontem mesmo, eu estava lá na associação comercial que eu faço parte, a gente estava com uma menor aprendiz lá. Não, estagiária, acho que é estagiária. Ela foi promovida, estagiária, ela foi promovida. E daí a menina do atendimento, ela falou assim, Luiz, dá uma olhada no disque dela, aproveitando que tu tá aqui, mas ela é minha aluna também, tem formação, mas eu acho que eu até brinquei, ela se aproveitou de mim, que eu tava lá junto, né? Luiz, dá uma olhada aqui no disque dela, eu vou chamar ela aqui. E eu chamei a menina, né, tudinho, e conversei algumas coisas sobre o perfil dela, né? E ela só validando, só validando. Aí teve momento que ela falou assim, olha, eu não me vejo assim, eu não me enxergo ainda nesse ponto, que é a parte quando a gente fala assim, comportamentos na empresa. O relatório nosso, é um dos poucos no Brasil que dá essa informação, ele diz quais são os comportamentos que aquela pessoa vai ter dentro daquela empresa, mesmo que ela nunca tenha trabalhado. E você às vezes fala meio assim, poxa, isso é meio surreal. Como é que ele vai me falar coisas sobre mim que eu ainda não trabalho lá? Eu lembro disso quando eu fiz formação em coaching lá a primeira vez, lá em 2013, e a gente fez uma ferramenta da PNL, que era Ponte ao Futuro. E na época eu fiquei meio com medo, porque eu falei, peraí, eu sei o meu passado, eu sei o meu presente, mas como é que eu consigo ver o futuro? O futuro só a Deus pertence, né, como a gente fala. Mas a nossa mente, ela tem a capacidade de ver o nosso futuro. A gente consegue visualizar isso de uma forma correta. Então,
E só mostrei para ela ontem. Eu falei, olha, esses são os comportamentos que você vai exercer nas suas atribuições no dia a dia da empresa, baseado no seu comportamento. Isso te ajuda a você chegar aqui na empresa, nesse novo cargo, já sabendo quem você é, e a pessoa que foi lá, que fez a contratação, que colocou como, deu essa promoção, ela já sabe como você vai se comportar, embora você nunca atua nessa função. Aí eu digo muito isso para os nossos analistas. Às vezes, o RH ele olha muito a competência técnica e as habilidades daquela pessoa, porque ele está olhando o currículo. Mas ele não olha muitas vezes, ou não sabe, ou muitas vezes não tem todas as ferramentas necessárias para saber as atitudes daquela pessoa, os comportamentos daquelas pessoas. E se for uma pessoa que já é rodada no mercado, ela consegue mascarar algumas coisas. Né? Então, essa pessoa que fez o disco com você, nessa determinada empresa, ela simplesmente com o resultado, ela conseguiu fazer esse cruzamento. Tá? Isso aí é fato. Mas para quem está de fora, que não tem nada, nem noção sobre isso, assim, mas como é que é possível? Da mesma forma que você foi contratada, outras pessoas não foram contratadas. Sim. E às vezes julga a própria ferramenta ou profissional porque não foi contratado. Foi o que aconteceu. Eu tenho hoje muitos alunos que ajudam pessoas que estão desempregadas ou querendo fazer uma transição de carreira, usando o DISC para ajudar elas nos processos seletivos. Eu lembro agora de Deus aqui da cidade que eu moro, ela trabalha muito fazendo isso, ajudando pessoas a melhorarem o seu currículo, o seu comportamento, porque a maioria das vezes na hora da entrevista é o comportamento. Porque se ele te chamou, vamos lá, se a pessoa já te chamou, ela já olhou o teu currículo, ela já olhou as tuas habilidades. O que ela quer enxergar? O teu comportamento. Então, se teu comportamento não está adequado para aquela vaga, você não vai passar para uma próxima etapa. Ela pode até te empurrar para somar ali no que ela precisa para a empresa que a empresa pede. Mas não é que tu vai passar. Verdade. E o DISC já ajuda muito nesse sentido. Você fez uma observação aí muito interessante. Depois eu vou te contar um pouquinho, assim, rapidinho. Quando eu fui para a formação gratuita, fiquei surpresa, porque de verdade eu não esperava que eu ia aprender o que eu aprendi, porque eu já tinha muito material gratuito, não tem. Enrola muita gente, é muito superficial, você às vezes sai de lá com a introdução, né, mais ou menos. E quando eu fui para fazer esse trabalho lá que você ofereceu, eu fui porque eu estava indo agora assumir estar diretamente ligada ao estudo comportamental dos candidatos e das pessoas que faziam parte já do quadro. E eu não queria ir com o que eu sabia, eu não me sentia segura com o que eu sabia. E aí, durante a formação, cara, eu olhei e falei, caraca, eu dou conta desse negócio? Tipo, fez muito sentido para mim, eu conseguia entender o que você ia falando, e você ia falando, e eu ia aplicando. Vai casando as coisas, né? Sim, e aí foi interessante, porque eu já tinha começado no Advance, e tinha terminado a gratuita, eu fui para o Advance, e nesse período em que eu estava no Advance, eu peguei e fui para fazer uma entrevista com um candidato, a gente já tinha passado por algumas etapas, e ele ia conversar com um dos gestores. E eu já tinha feito a DISC do meu gestor, na verdade, assim, não, é um CEO. Ele queria conversar com esse candidato pessoalmente, e antes de fazer isso, eu já tinha aplicado a DISC nele, e foi assim, um desafio para mim, afinal eu estava aplicando a DISC na pessoa que podia me manter no cargo ou não, e ele recebeu, quando eu dei o feedback para ele, quando eu fui fazer a devolutiva dele, ele é um nível de dominância extremo, muito alto, dominante e influente, e daí eu fui conversando com ele sobre o perfil, inclusive ele pediu muito que eu trabalhasse os pontos ele ia melhorar, e um desses pontos na hora do comportamento era ser uma pessoa assim, que ele se impõe tanto que ele trava o candidato em soltar. E aí foi interessante que na hora do momento que a gente estava nesse bate-papo, ele agiu assim, né, muito imponente, o candidato tinha um super potencial, e aí o candidato deu uma travada. Quando eu senti, e eu já tinha feito a DISC do candidato para ele estar nesse momento, então eu já conhecia um pouco do candidato e conhecia o meu CEO, eu olhei para o meu CEO e fiz, né, e dei um toquezinho e falei, calma, deixa ele ficar à vontade, né, assim, do meu jeito de falar. E ele deixou esse candidato, ele deu aquela respirada e falou, opa, eu vou assustar essa pessoa, que a gente estava com um dominante influente no cargo, na posição de contratar, e eu estava com uma pessoa de um nível de conformidade bem alto. Então ele meio que se retraiu
ficou meio que assustada, assim, né, com aquela ação toda dele. E aí, ao sinalizar para ele que deixasse, né, o candidato mais à vontade, fosse mais suave, assim, olha o detalhezinho, que ele fosse mais brando nas palavras, que ele falasse mais devagar. Quando o CEO fez isso, o candidato se identificou na hora, né, que é uma característica de comunicação que eu aprendi, né, tanto que é estável e conforme, de você não falar muito rápido, de você não se acelerar. E aí Você entra na ele linguagem dele, né? exatamente. Quando isso aconteceu, esse candidato se deu, sabe? Ele falou, ele mostrou quem ele era, a capacidade dele analítica, o quanto ele iria conseguir trabalhar com o tipo de informação que a gente precisa. Quando ele se soltou, o meu CEO olhou para mim assim, sabe? Me deu aquele feedback de olhar. E quando nós terminamos, ele falou assim: Carla, se você não tivesse mostrado para mim, através da DISC, que mostrar toda essa segurança, toda essa agilidade, que eu penso muito rápido, que eu falo muito rápido, ia travar um candidato, eu teria perdido essa pessoa hoje. Porque ele ia ter se trancado, ele não teria mostrado, eu não imaginava que esse cara tinha todo esse potencial. Então, no processo de trazer as pessoas, fez muita diferença pra gente, sabe? Muito positivo. Eu disse que fez toda a diferença. Tô lembrando de uma situação aí agora. Essa menina lá de estagiária ontem, o perfil dela deu estável e influente. Influente com 63%. Estabilidade com uns 78%, mais ou menos. A dominância tinha uns 45, 40 por aí, não lembro agora exatamente. E a conformidade lá embaixo, uns 20 e pouco. E aí a pessoa que era responsável por ela falou assim: Luiz, eu não enxergo muito nela essa questão da influência. Eu não enxergo muito nela essas características da influência. Eu acho ela mais fechada, mais calada e tal. Mais instável, ela é bem organizada, ela gosta de analisar as coisas também e tal. Eu falei: olha, vamos lá, vamos chamar ela para conversar. E quando ela veio, eu pedi para ela ler a página 8, a página 9. Todas as características da influência, ela se reconheceu. Aí a menina deu para mim assim, a outra menina, né? Eu falei: olha, por que isso acontece? Porque isso tem dentro do comportamento dela, mas a empresa atualmente não está utilizando. Tanto é que no gráfico ajustado dela está menor. Ou seja, ela tem, mas a empresa não usa. E os trabalhos que ela faz é mais trabalhos rotineiros, trabalhos repetitivos. Ela atende ligação de clientes, beleza, mas é muito raro. Ela está mais voltada mais para trabalhos rotineiros. Então ela não usa tanta comunicação, a não ser com a equipe. Mas ela gosta de conversar, ela gosta de falar. Então o cargo que ela vai estar agora é no cargo de atendente ao cliente. O cliente ligou para a associação, ela que vai atender o cliente e vai ajudar o cliente. Ou seja, ela tem estabilidade de ouvir, gerar empatia, se colocar no lugar do cliente, ser organizada, anotar as coisas, como também ela tem a comunicação para gerar conexão com o cliente também, para poder transmitir as informações para os outros departamentos. Ou seja, a empresa pegou o que ela já tinha de bom e colocar ela num lugar ainda melhor. Ajuda ela e ajuda a empresa, e ela vai ganhar mais. Olha, isso aí que você falou faz muito sentido. Acho que a galera de RH que está me ouvindo e que vai ouvir depois vai se identificar. Um grande desafio que o RH tem é de encontrar e reter essas pessoas. Mas o reter é justamente você ter a pessoa certa no lugar certo. Isso que você falou aí agora me deu um insight. No ajustado, ali, eu não estava. Você me deu Cara, abriu uma chave aí para mim. Uma maneira de aproveitar melhor isso, porque eu vi o quanto, quando eu olho para o ajustado e eu mostro para a pessoa e falo: ó, aqui, se está acima de 5%, é perceptível, né? Como você ensinou, que os outros estão notando. Então, eu estava olhando muito para o ajustado no sentido de desenvolver algumas competências, tipo: Carla, eu sinto que eu sou comunicativa, mas se não estão vendo, então eu vou trabalhar mais isso. Ok, esse era o ponto que eu estava analisando. Mas diante do que você falou, me veio uma coisa aqui na cabeça. Talvez, então, a gente não está aproveitando o que ela já tem. Então, inverter um pouco isso, né, na verdade. Isso. Como é que tu pode fazer para melhorar isso? Tu olha o natural dela, tu vê que ela é na essência. Aí tu olha para o ajustado para ver se ela está fazendo aquilo que ela já tem na essência. Se ela não tiver, tu liga um alerta. Exemplo, ela diz que ela tem lá influência e dominância. Dominância em segundo lugar, um exemplo. Ela tem os dois. Só que a influência, ela vibra mais alto, fala mais alto. A dominância, se ela tiver lá com 65%, 60%, o segundo lugar, 70%, ela tem sim evidência. O meio ali, o trabalho pode não estar exigindo dela. Como é que tu sabe disso? Olhando o gráfico ajustado.
Se tu vê que ele está exigindo isso dela, é porque ela está no lugar certo, ela sabe o que ela precisa fazer e automaticamente ajuda ela a executar aquilo que ela já sabe. Se ela está muito distante do ajustado dela, se adaptando muito para o meio onde ela vive ali, isso está gerando desgaste para ela. Ela pode até dizer assim, olha, mas eu tenho pós-graduação, eu tenho graduação, eu tenho uma habilidade, eu trabalho nisso aqui há 10 anos. Beleza. Só que aqui nessa empresa existem pessoas acima dela que está solicitando dela comportamentos que ela não tem. Então não tem a ver com conhecimento sobre o trabalho dela. Tem a ver com as atribuições do dia a dia, que é o que muita gente confunde isso. Quando a gente fala comportamentos, a gente está falando o seguinte, quais são os comportamentos necessários para ela executar as atribuições daquele cargo. Exemplo, uma pessoa que trabalha na área de contabilidade, se ela vai emitir nota fiscal, se ela vai trabalhar com Confis, com DAS, com pagamento, ela já tem que saber usar a plataforma da empresa, ela já tem que ter algum curso nessa área, ela já tem que ter esses conhecimentos. Agora, o comportamento dela na execução desse cargo é o que faz toda a diferença. Se ela for uma pessoa que, naquele cargo dela, ela não tem os comportamentos que aquele cargo exige, ela vai ter muito choque, ela vai errar muito, ela vai se atrapalhar muito, ela vai odiar chegar uma segunda-feira porque tem que voltar para o trabalho, ela vai adorar quando chega finalzinho da tarde ou meio-dia, perto da hora do almoço. Isso já são indícios que você percebe que tem algo errado com aquela pessoa. Esses indícios te ajudam a dizer assim, eita, se eu fizer o disco com essa pessoa, ele vai me acusar que o lado ajustado dela está meio que discrepante com o cargo. Porque concorda comigo que, exemplo, vou fazer um curso no final de semana sobre como usar o E-Social fase 4. Eu consigo fazer um curso no final de semana e aprender. Isso aí é fácil. Agora, o comportamento, mudar ele, não é fácil. É igual você dizer assim pro teu gestor, olha, tu tem o teu perfil influente e dominante, mas a partir de agora, tu vai deixar de ter esse comportamento, tu vai ser agora 100% conformista. É uma tortura para ele, porque ele nunca se viu fazendo esses comportamentos, ele nem sabe quais são as características desse comportamento. E sabe, com raiva das pessoas que têm esse comportamento, porque é o oposto dele. Então ele já vê aquela pessoa com o meu que, vixe Maria, Carla é uma chata, meu Deus. Tudo dela tem que olhar, verificar, vou pensar, vou ver. Isso é um saco, porque ele já quer resolver. Aí vem Carla e para, vem Carla e trava. Aí já tem raiva de Carla. Aí chega um superior e fala pra ela assim, tu tem que fazer exatamente como Carla faz. Pra ele, minha amiga, ele vai dizer assim com o tempo, até quanto vale eu estar aqui nessa empresa, ganhando o que eu ganho, deixando de ser quem eu sou, para poder estar nessa vida, que é uma vida que eu não quero para mim. Verdade. Então isso acontece muito nas organizações, muito. Entendeu? Antigamente, as pessoas pensavam muito que o que fazer, que assim, o fator motivacional seria financeiro. Não é. As pessoas descobrem, e hoje em dia, mais rapidamente, que o fator motivacional maior é a qualidade de vida dela lá dentro, sabe? É como ela se sente. E você, olha, você falou tudo. Eu vivi uma experiência muito negativa nesse sentido. Eu estava num lugar que eu não podia ser eu, porque, tipo assim, uma das coisas que eu descobri através da DISC, quando, né, inclusive reafirmou muito quando eu fiz a minha DISC na nossa formação gratuita, foi que eu tinha uma capacidade de relacionamento muito grande, que tem tudo a ver com business partner, né? O parceiro de negócio e tal. E eu me identifico com isso. Só que eu precisei escutar de uma devolutiva que eu era essa pessoa, que eu tinha essa capacidade de relacionamento, né? De integrar várias áreas e tal. E numa empresa que eu estava, antes de ter esse conhecimento sobre o meu fator comportamental, eu sofri muito. Eu acho que já estava começando a desenvolver, sabe, doenças realmente emocionais. Por quê? Porque eu sou influente, né? O meu fator de influência é de 79%. O meu fator de estabilidade, ele está ali dentro do 69%. Então, já desenvolvi um pouco mais de dominância, mas a minha influência, ela é muito alta. E lá, quando a gente olha os subfatores, eu já desenvolvi competências muito voltadas, que eu não tinha, que eu não era muito boa em organização, né? Eu não era uma pessoa organizada e tal, eu sofri por isso, então eu tive que aprender a ser. Então, assim, eu desenvolvi alguns subfatores que não eram assim, nativos, inerentes do meu fator comportamental, só que em alguns momentos nessa empresa que eu estava, eu tinha que deixar de ser 100% eu,
Porque eu trabalhava com uma pessoa que falava para mim assim, você precisa ser mais, ficar mais quieta, ficar mais à sua mesa, observar mais as coisas, sabe? Ela tinha me colocado numa posição assim, e eu era de relacionamento, sabe? Eu era de conversar, de falar com as pessoas, de interagir. Então, quando eu me vi trancada numa sala, de frente para uma planilha, né, dashboards eu gosto porque eu sou super visual, mas assim, ficar ali sozinha o dia inteiro, analisando informações que chegavam para mim, Tortura. falou a palavra, tortura. Chegou no momento que eu falei exatamente a frase que você disse agora há pouco. Falei, o que que eu estou fazendo aqui? Sabe? E eu não entendia que é porque eu estava sendo. Eu achava que simplesmente eu não gostava do trabalho. E hoje eu olho para a empresa, não faço mais parte dessa empresa, eu olho para a empresa, ela é atrativa, sabe? Ela está num segmento que eu gosto bastante, que é a área de saúde. Porém, no lugar que me colocaram, eu estava apagada, entendeu? Literalmente apagada. Show. Carla, e tem alguma pergunta que eu poderia te ajudar aqui agora? Que eu poderia te Tem. auxiliar aqui? Então, eu apliquei a DISC, eu fiz 38 relatórios recentemente para a empresa que eu Caramba! estou atuando. Então, peraí. Tu fez a formação agora, sei lá, tem 30 dias não, né? Não, não, tem não. Caraca! Eu fiz 38 relatórios, isso para mim foi muito legal. E alguns não foram só pela empresa, né? Eu tive a oportunidade de fazer também para um amigo, dois amigos, na verdade, um menino e uma menina. E dentro desses 38 relatórios, eu tive alguns relatórios, salvo engano, aí uns 7 relatórios, que eu tive gráficos achatados. E assim, eu perguntei para as pessoas, falei assim, você entendeu as perguntas? E são pessoas muito conscientes e que estavam muito afim de fazer aquilo, entende? Então, assim, o que que aconteceu? No momento em que a ferramenta fala, né, a pessoa pode não ter entendido, tentado mascarar alguma coisa e tal, não era o interesse dessas pessoas, né, da maioria. Um eu sei que foi, mas os outros não. Então, assim, eu fiquei pensando, olhando, a pessoa tem certeza do que ela respondeu, ela está consciente que ela quer entender o seu comportamento, quer entrar no processo, né, talvez aí de melhoria e tal. Me dá ainda um pouco de insegurança quando os gráficos vêm achatados, porque o que que eu fiz? Eu olhei para os gráficos, olhei para todo o conteúdo da ferramenta e ela me dá a impressão de que as pessoas estão transitando na vida delas, sabe? Eu ainda fiquei um pouco insegura em dar esse feedback, porque conversando, que quando isso aconteceu, eu quis entender o que a pessoa estava vivendo, o cenário que ela estava vivendo, para eu contextualizar. E de algumas eu notei que elas, por exemplo, duas ficou desempregada por muitos meses e só há um mês e meio começaram a trabalhar. Pode ser um reflexo, por exemplo, do quadro de pessoas que vinham com um quadro financeiro muito difícil ou estavam desempregadas e entraram lá na empresa agora. Pode estar refletindo ainda na DISC essas inseguranças, essas experiências que estavam, né, de um mês e pouquinho para trás? Vamos lá, vou te ajudar. Primeiro, eu vou só explanar um pouquinho aqui para quem está vindo aqui pela primeira vez, para quem não conhece nosso trabalho, saber do que é que eles estão falando aí. Buguei aqui agora. Achatado, acho isso, acho aquilo. Gente, olha só. A nossa ferramenta de análise comportamental, ela gera 3 relatórios. Um relatório básico, um relatório intermediário e um relatório completo. Se o cliente, na hora que ele vai responder, se ele mentir nas informações na hora de responder o questionário, ou se ele não entendeu, o resultado ele vai informar para o analista essa informação. Se ela entendeu na hora de responder, se ela não mentiu, se ela está com algum conflito na sua vida pessoal, ou até mesmo na sua vida profissional, o resultado ele vai acusar para o analista. E nós chamamos isso de um gráfico distinto, que nós chamamos ele de gráfico achatado. Ou seja, se a gente for fazer uma linha imaginária de 0 a 100%, onde 0 é quando você não tem nada daqueles comportamentos, e à medida que vai subindo os percentuais para chegar próximo de 100%, ele vai esquentando. Quanto mais próximo de 100, mais aquela pessoa tem essas características desse comportamento. Quando nessa linha imaginária, vou fazer até assim, ó, de 0 a 100%, 0, 100%. Quando a pessoa tem as características dos fatores comportamentais, que são 4,
Dominância, influência, estabilidade e conformidade. Quando essas características entre 0 e 100 estão no meio, ou uma média de 50%, 60%, 40%, está muito pelo meio ali, a gente fala que ele está em cima do muro. O que quer dizer isso, Luiz? Isso quer dizer que essas pessoas, naquelas características que deram esses percentuais, elas não conseguem se identificar de forma mais clara para ela e para as pessoas ao seu redor aquelas características isoladas. Exemplo, dos 4 fatores, dominância, influência, estabilidade e conformidade. Se o fator mais alto ele está abaixo de 65%, isso quer dizer que essa pessoa ela está com alguns conflitos na vida pessoal, se isso acontecer no gráfico natural. São mais de 20 gráficos que nós temos dentro do relatório, e um deles é o gráfico natural. Se esses mesmos percentuais se repetirem, ou seja, tiverem também esses percentuais no gráfico ajustado, isso quer dizer que essa pessoa, na vida profissional, ela também está com alguns conflitos. Só que aí tem o pulo do gato, que a nossa ferramenta tem, que foi algo que eu pensei lá atrás para ajudar os nossos analistas a não deixar eles em uma saia justa. Por quê? Tem análise que a gente vai fazer, que exemplo, imagina Carla vai fazer um questionário para o gestor dela, para o dono da empresa. Imagina se nesse relatório acusa que ele está com conflitos com a esposa dele, com os filhos dele, ou conflitos dentro da própria empresa. Se isso está escancarado para ele, como é que vai ficar a Carla em dizer isso para ele? Então, o relatório, ele dá essas informações em gráficos, que apenas Carla, que tem a formação, consegue ler e interpretar. Para tirar, vamos dizer, o gestor dela de tempo, o relatório diz assim, ou ele não entendeu, ou ele responde de forma equivocada, ou seja, ele mentiu. Mas, na realidade, isso é apenas um tira-tempo para ele não saber que está com conflitos na vida dele, ou até mesmo no trabalho. Isso é uma forma de proteção para Carla. Tá claro agora, Carla, para você? Sim. Aí, o que a gente pede? Valida com a pessoa os 2 primeiros pontos, porque ele dá 3. Ele diz, ou não entendeu, ou respondeu de forma equivocada, ou está passando por alguns conflitos na vida pessoal, ou até mesmo na vida profissional. Então, esses 2 primeiros, você valida como? Numa ligação, no WhatsApp, mandar um e-mail. Oi, Luiz, tudo bem? Aqui é a Carla. Te mandei um questionário para você responder e eu queria verificar se deu tudo certo, se houve alguma dúvida, se você teve alguma dificuldade na hora de responder. Porque eu estou gerando aqui agora o relatório e eu quero validar contigo. Eu vou dizer, olha, Carla, não, deu tudo certo, tranquilo, perfeito. Por mim, teve um negócio, mas foi de boa, tranquilo. Então, o que é que acontece? Ela descarta essas 2 primeiras opções e ela considera a terceira. Que exemplo, a cada 100 relatórios, 1 ou 2 pessoas, no máximo, elas não entenderam ou elas responderam de forma equivocada, ou seja, elas mentiram. É muito raro isso acontecer, muito raro mesmo. Então, ou seja, a terceira opção é a correta. É porque essa pessoa está com conflitos na vida pessoal ou na vida profissional. Por isso que você falou que teve 2 pessoas que falaram que passaram tempo desempregadas e estão trabalhando de pouco tempo. Então, esse resultado, ele considera a vida daquela pessoa nos meses para trás, 6 meses para trás. Então, se ele está achatado, o que é que acontece? Luiz, é porque ela tem alguma doença? Ela tem algum problema? Não, não é isso. Gente, todos nós temos conflitos na vida da gente. Todos nós temos. A vida não é sempre as mil maravilhas. Só que quando a gente tem alguns conflitos na vida da gente, que o meio na vida pessoal, onde a gente vive, de alguma forma, ele termina nos moldando. E a gente, para não bater de frente com aquele meio onde a gente vive, a gente termina cedendo algumas coisas, o gráfico vai dar achatado. Por que, Luiz? Porque a gente precisa ter um destaque dentro do nosso comportamento em qualquer um dos 4 fatores. Isso é o normal de qualquer ser humano. Quando isso acontece, as pessoas percebem esse comportamento e você também se percebe dentro desses comportamentos. Quando a gente tem alguns conflitos na vida pessoal e na vida profissional, a gente termina cedendo quem a gente é para ser quem a gente não é. Aí chega um momento da vida da gente que a gente não sabe se a gente é isso ou a gente é aquilo. A gente se acha de tudo um pouquinho. E isso é muito real nos dias de hoje, com todas essas turbulações, todas essas mudanças que vem acontecendo no mundo. Desde a pandemia, a empresas fechadas, a pessoas que estão desempregadas, famílias que estão sendo destruídas,
famílias que estão sendo acabadas devido a muita coisa que vem com a pandemia. Então, o nosso relatório, ele dá essa informação. Então, é muito comum nos dias de hoje, a cada 10 relatórios, Carla, 4, 5 dá achatado. Porque tem muita gente hoje com conflitos internos, conflitos externos, que às vezes nem sabe por que isso está acontecendo, nem tem essa noção. Aí cabe a você, que é um profissional da área, que tem essas informações, ajudar essas pessoas. Só que você não é obrigado a falar para elas sobre isso. Você pode pegar o relatório e ver, Luiz, caramba, esse dá achatado. Agora eu fiquei insegura. Agora não precisa mais ter insegurança. Porque você já sabe que são conflitos na vida dela. Você só valida se ela entendeu, se deu tudo certo. Se entendeu, acabou. Aí, Luiz, como é que eu faço para analisar esse relatório com mais segurança? Você foca nos estilos que deram acima de 50%. Esses são os mais altos que elas têm na vida delas. Principalmente o primeiro lugar. O segundo lugar, se estiver muito próximo dos outros dois, ele pode até mudar. Porque está tendo tanto conflito na vida dela que isso pode estar acarretando justamente essas coisas. Então, exemplo, eu, Luiz Vicente, eu até falei isso na sua turma, eu não me conformo que mais de 70% dos profissionais da área de desenvolvimento humano não tem noção que existe uma ferramenta de análise DISC que pode auxiliá-los, que pode ajudá-los a eles melhorarem esse nível de atendimento com os clientes. Seja no RH onde eles trabalham, seja um psicólogo, seja um coach, seja um consultor, seja um nutricionista que atende cliente, independente da sua área. Se você trabalha com pessoas, se você trabalha nessa área de desenvolvimento humano, você precisa conhecer a análise DISC porque você está deixando dinheiro na mesa, tá? Então, eu até entendo que isso que acontece muitas vezes está muito atrelado. Por exemplo, na tua turma teve uma aluna, não lembro agora o nome dela agora, que ela falou assim, Luiz, eu trabalho há 16 anos com RH e eu nunca usei o DISC porque a informação que chegou para mim é que só quem poderia usar o DISC era quem era o psicólogo. Ela tem essa percepção. E eu, caramba, como assim? Porque muita gente pensa que a análise comportamental DISC é da psicologia, e não é da psicologia. São áreas distintas. Como muitas pessoas, eu não lembro, não sei dizer qual ano você fez aí faculdade, ou pós-graduação na área de gestão de pessoas, na área de recursos humanos. Muitos dos meus alunos falam assim, Luiz, eu não aplico o DISC porque eu não vi nenhuma cadeira na faculdade. Ou seja, muita gente pensa que vai ter uma grade lá na faculdade sobre análise DISC, não vai ter. Às vezes, se você tem um professor que tem conhecimento sobre o DISC, ele vai dar uma pincelada, ele vai falar sobre o DISC para você, e você busque no mercado a metodologia. Por quê? O DISC é uma ferramenta livre. É uma ferramenta que você busca ela no mercado, você faz a formação. Ela não é uma metodologia regulamentada pelo MEC. Por que, Luiz, não é? Porque ninguém pode patentear o DISC, porque o DISC é de Marston. Por isso que a psicologia não pode dizer que o DISC é da psicologia. Agora, um psicólogo, ele pode aplicar o DISC desde que ele use como uma ferramenta dele. Não dizer assim, ó, essa ferramenta ela é do psicólogo e eu vou aplicar com você. Não, ele pode ser até processado pelo Conselho Regional de Psicologia. E esses são dois pontos que eu percebo muito que os alunos me dão esse feedback, tá, Carla? É a questão de só psicólogo pode atender, que não tem nada a ver, isso é um mito. Como o outro também é achar que só quem tem graduação, só na faculdade que eu consigo ver esse conteúdo. E não é bem assim. E o terceiro ponto, que se você fizer uma pesquisa rápida com pessoas que você conhece da área de RH, muitas empresas, mais de 90% das empresas de análise DISC no Brasil, elas vendem a ferramenta DISC como uma ferramenta surreal, uma ferramenta muito cara. Por exemplo, eu tenho um cliente que diz assim, Luiz, antes de eu usar a tua ferramenta, eu pagava R$700, R$600, R$800, R$1.500 por um relatório. Eu tenho com uma aluna da tua turma que ela está pegando uma empresa aí, que essa empresa estava pagando R$1.500 por uma profissional, aplicando disso lá na empresa. Ela falou, Luiz, eu cobro quanto? Eu fiz, seja justa. Luiz, mas eles cobraram R$1.500. Eu fiz, mas você não cobra R$1.500, nem cobra 1.000. Bota o valor que você cobra real. Se eles acharem que está muito barato, é o seu preço e é o preço que o mercado, se ele fosse pesquisar, cobra. Então, isso, eu digo assim, eu não me conformo vendo isso acontecer. Porque, olha, tu falou assim, Luiz, eu fiz a formação agora, se eu não me engano, tu comprou a formação dia 4, amanhã tem 30 dias. Tu já fez 38 relatórios. Olha o quanto tu já se desenvolveu, olha o quanto tu já cresceu em tão pouco tempo. E olha o quanto isso pode te ajudar dentro da tua empresa onde tu trabalha e o quanto essas pessoas elas vão ter mais assertividade para estar no lugar certo dentro da empresa com relatório. Então, é algo que muita gente se beneficia com isso. Olha, um feedback que eu tenho para passar. Nessa empresa, eles não tinham, eu tive que estruturar, estou estruturando o RH. E como eles queriam engajamento, ficou tudo muito assim, ficou tudo muito solto, pensaram como que a gente faz para engajar e tal.
De verdade. Eu ontem fiz uma avaliação de clima, uma pesquisa de clima, e nessa pesquisa de clima eu coloquei uma pergunta, se eles achavam que a partir do momento em que, com a chegada do RH na empresa, né, com a chegada da gestão de pessoas, ele se sentiu melhor. E qual foi a ação mais relevante para eles nesses 30 dias? Eles me deram, foi um gráfico de pizza, deu 95% falaram assim, a aplicação da DISC. De verdade. Nossa, Todo mundo, assim, que tipo, legal. cara, juro, e é tão legal, porque, tipo, a DISC trouxe para mim, eu ia ter um trabalho de fazer com que eles melhorassem o relacionamento entre eles, passassem a conversar, porque houve uma fusão entre duas empresas, então estava assim, uma empresa de um lado, a empresa do outro, e com a DISC, eles, além de se entenderem, de se conhecerem e se enxergarem, eles começaram a falar assim, a sua DISC deu o quê? Aí o outro, eu sou conforme. Eu já E aí, sabia. Às vezes gera. Por eu já... isso aí que aí começa a Sim. gerar engajamento. Então, Isso assim, gera engajamento. sim, eu vou até mencionar o nome que eu não tenho problema mencionar. Eu tenho uma colaboradora que chama Letícia. E a Letícia, no feedback que eu tenho, um momento que eu converso só com eles, né? É o momento bate-papo com a tia Carla. E aí eles vêm me procurar e um feedback da Letícia, ela é super tímida. E ela falou assim, olha, a partir da DISC, eu passei a me relacionar com as pessoas aqui. Passei a conversar com todo mundo, sabe? Assim, eu consigo falar com as pessoas. É um mesão, e aí tem gente que senta lá na outra ponta, que está fora do ângulo de visão dela, e ela fala com a outra que está lá na ponta. Por quê? Porque ela falou assim, foi a partir da DISC. Desde perguntar qual é o seu perfil para eles trocarem ideia, e fazendo isso, eles foram se reconhecendo e compreendendo o comportamento do outro. Assim, eu estou e a empresa está muito satisfeita com os resultados, de verdade. Ou seja, você aplicou o DISC com 38 pessoas, né, nos últimos menos de 30 dias, e você ainda ajudou justamente esse engajamento da fusão dentro da empresa. Da fusão Sim. de duas empresas. A gente fala o seguinte, ó, quando a gente faz análise comportamental com outra pessoa e com outra, e elas têm contatos entre si, elas começam a ficar com curiosidade. Qual é o teu perfil? O teu deu isso, o teu deu aquilo. E quando você dá o feedback para eles, falando sobre cada um dos 4 estilos comportamentais, eles começam também a perceber pessoas ao seu redor que têm o estilo comportamental X, Y ou Z, ou até mesmo o gestor, familiares. Isso ajuda muito eles a entenderem melhor como é que o mundo funciona. Por que fulano às vezes é mais fechado? Por que fulano é mais aberto? Por que fulano é mais carinhoso? Por que fulano é mais faca na caveira? Não tem problema nenhum. Não quer dizer que um é mau, o outro é do bom. Não, isso é comportamento. E quando eu respeito o outro, eu consigo melhorar muito mais a minha comunicação, os meus resultados, independente do meu estilo comportamental. Porque todos os estilos se comunicam, cada um do seu jeito. E quando eu respeito o outro, todo mundo ganha com isso. Verdade. Carla, te ajuda em algo mais? Valeu a pena esse nosso bate-papo de hoje? Nossa, super valeu. Eu tô saindo desse bate-papo com outros insights, na verdade. Show de bola, show de bola. Precisando, estamos à disposição. Parabéns, tá? Se eu pudesse fazer uma pergunta para você aqui, só para a gente poder encerrar esse nosso bate-papo aqui. O que te fez assistir do gratuito? Qual foi o momento? Tu lembra qual foi o momento que tu disse assim, caramba, eu não posso perder essa formação mais completa? Teve alguma chave que virou, alguma coisa que eu falei, alguma coisa que aconteceu que tu tomou a decisão de dizer assim, caramba, eu quero esse curso avançado? Porque tu participou do gratuito, tu não me conhecia. Tu nunca me viu na tua vida. Tu foi lá participar do gratuito que tu já disse assim, poxa, Luiz, eu até achei que era um conteúdo mais raso, como qualquer outro, e foi um conteúdo muito completo. Mas o que fez tu dizer assim, caramba, eu preciso estar nesse avançado? Bom, acho que eu tive várias chavinhas que foram abrindo no decorrer da gratuita. Mas, assim, a primeira coisa foi, você me fez entender, com tudo que eu aprendi naquela semana, que foi muito intensa para mim, né, que eu não esperava, você me fez entender que eu podia ir muito além. Que a ferramenta que eu fazendo o avançado, eu teria condições de, além de aprender com mais profundidade sobre a ferramenta e como aplicá-la, eu teria muito mais segurança, né? Porque eu teria todo, na Advance, meu Deus, eu consigo, o que eu vejo, assim, eu consegui ver muito além, sabe, da ferramenta. Ela me dá muita segurança ao aplicar, pela questão da profundidade com que você trata os assuntos, mas você é honesta. Eu entendi que eu podia realmente ganhar dinheiro, mudar o meu, assim,
me transitar também. Deixar de ser só a pessoa que trabalha internamente nas empresas para ser autônoma mesmo na minha vida profissional, Ou seja, sabe? ser protagonista da tua vida, né? Sim, totalmente. E assim, eu penso muito na questão do propósito. Há pouco tempo eu terminei uma mentoria que tratava exatamente sobre a descoberta do propósito. E eu gosto muito, meu propósito é ensinar. E eu sou uma solucionadora de problemas nata. Então, a Disque Advance, ela está me dando condições, enxerguei que ao fazê-la, eu poderia juntar o meu propósito, que é ensinar as pessoas a lidarem com seus conflitos, sabe? Se encontrarem, né, de uma forma muito segura e ainda ter dinheiro com isso. Eu não, seria demagogia da minha parte não falar. Eu realmente consigo ter dinheiro com isso. As pessoas, e elas indicam, viu? Eu fiz com uma amiga Legal. gratuitamente, porque ela estava passando por uma situação muito difícil, assim, internamente, se perdeu, e ao aplicar com ela, eu fiz um relatório intermediário, dei a devolutiva e foi assim, ela foi tão gratificante para ela, fez tanto sentido para ela que ela me indicou para mais outras 8 pessoas, que por isso eu até vou fazer aquisição de novos créditos e tal, porque eu tenho já, e esse é um dinheiro que vai entrar para mim, já não é empresa, é a Carla produzindo. E eu vejo isso como uma carreira hoje. Uma vantagem que você tem é que você está colocando em prática na empresa que você trabalha. Uhum. Você está aprendendo com essas devolutivas, porque cada devolutiva você aprende mais. E Com dentro certeza. da formação, você tem estratégias para você alavancar esse negócio, para ajudar outras pessoas com o seu propósito. E você já tem garantido ali o seu trabalho, o seu ganho ali. E tudo que você fizer aqui vai somar. E você vai poder ajudar outras pessoas. Uhum. Luiz, eu quero destacar aqui a parte das estratégias. Porque eu sabia, eu tinha uma Ferrari na minha mão, com a Advance. Você vai falar, a diz que é uma Ferrari. Só que eu não sabia dirigir essa Ferrari, eu não podia usar tudo dessa Ferrari. E Essa analogia boa agora, eu vou começar a usar isso, porque realmente é uma Ferrari. sério. Porque, tipo assim, por exemplo, eu tenho o carro que eu tenho, né, é um Voyage. E aí você me deu uma Ferrari. Eu sabia usar um Voyage, mas com a Ferrari eu falei, caraca, o que que eu faço com tudo isso? E é automática, viu? Pois é. E aí quando as estratégias, quando eu estou estudando, eu já estou relendo e revendo e reformulando um monte de coisa de rede social, de outros meios aí, mas as estratégias fizeram muito sentido para mim. A estratégia que abriu assim, ó, foi o conteúdo de valor. Quando você falou sobre conteúdos de valor, que é uma estratégia muito legal, porque daí você realmente ajuda pessoas que não podem pagar, mas em contrapartida você traz uma galera que pode pagar por isso, que quer investir. Então a estratégia... Sim. Estamos fazendo isso agora. Isso aqui é um conteúdo de valor. É verdade. Então, assim, eu me sinto feliz em construir os conteúdos de valor. E assim, o material que você deixa lá, poxa, ó, muito bom. E daqui uns dias eu vou te mostrar como tá ficando a minha rede e tal. Mas assim, as estratégias fizeram toda a diferença para mim, de verdade. As estratégias que tem lá. Estamos à disposição. Eu quero te agradecer aí, né, pela confiança, estar junto com a gente. Eu sei que é só o início da sua jornada, depois a gente vai montar com certeza outra. De repente eu posso fazer até um depoimento junto contigo para contar teus resultados lá na frente. Né? Estamos aí de portas abertas. Só agradecer a você aí por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para estar aqui junto com a gente aqui hoje. Tá? Então, show de bola. Obrigado mesmo pela tua participação. Beleza? Gratidão, Luiz. Valeu!